Olá, bem-vindos ao Vida Revista, ao caderno de notícias, política e economia, hoje 26 de novembro de 2021. Aqui comigo o jornalista Felipe Lima. Olá, pessoal. Olá, Sérgio. Tudo bom? Tudo bom. Cada dia melhor. Excelente. Tá quase Então não se vamos melhorar, lá. estraga. Pois é. Vamos à nossa indefectível vinhetinha. Vamos lá. Muito bem, muito bem, muito bem. Antes da gente ir para as notícias, vamos ver aqui, tem umas coisas pitorescas, no mínimo, né? Que, primeiro, é o famoso touro que foi removido. Mas você sabe que eu andei pensando... A gente falou, né, do touro a semana passada e tal. Falamos. No fim das contas, eu falei, é um país de gente muito chata. Deixa lá o touro. É horroroso, é cafona, é o que há de pior. Mas deixa lá o touro, gente. Aí tiraram o touro. É uma gente muito chata, não sei. Fiquei pensando um pouco sobre isso. Eu não acho que foi uma manifestação da população que tirou o touro. Por algum motivo, alguém resolveu se ater à lei, né? Mas qual que é a lei? É de fato uma peça promocional, né? Você não pode dizer que isso aí foi uma obra de arte que foi doada à cidade com sentido amplo. Isso aí é uma propaganda da B3, né? Uhum. E como toda propaganda, como toda peça publicitária, teria que ter o aval da prefeitura, né? Você tem que fazer aquela inscrição lá, que eu nem sei se ainda chama CADAM, cadastro, não sei o quê, de anúncios, papapá, quer dizer, você tem que fazer todo um procedimento para poder pôr isso em via pública, né? Não é também, vamos e venhamos, não é chegar e sapecar lá como se a casa fosse Não, sua. concordo. Né? Mas eu não creio que tenha sido isso a população que se revoltou, que reclamou, não. Isso foi mesmo uma questão política e aproveitaram que eles descumpriram a lei, o que é verdade, e tiraram. Agora, onde foi parar o touro, eu não sei. A minha casa que não veio. Se fosse, como é que se diz, um touro de metal, eu até iria reclamar, falar, poxa, afinal de contas também Nova York tem, por que São Paulo não pode ter? Né? Mas plástico. quando foi você que falou, né, que ele é de isopor? Eu vi, não sei se eu falei, mas é isso, ele é de um propileno, quer dizer, é plástico, basicamente, é um plástico Aí eu chique, falei, né? também vamos e Pintado de venhamos. dourado. Não, é uma cachorrada, não há dúvida, mas também é isso, que daí entra também num ponto de que a população passa fome, então não se pode. Aí eu acho também que são coisas distintas, cada qual são, né? Então não é por isso que então a bolsa é a bolsa, e fizeram lá um lance. Eu entendo quando você diz que é material promocional, mas ao mesmo tempo ele não carregava nenhuma propaganda em si, mas era algo da B3, evidentemente. Então, de fato, pode ter havido isso que você falou, mas também não era um escracho. Acaba sendo aquelas vacas. Lembra umas vacas que tinham para São Paulo? Sim. Aquilo era muito mais legal, muito mais artístico e tal. Mas acaba, e tinha gente que não gostava, acaba incorrendo naquilo. Vira um passatempo, passa, tira foto, tira sarro, né? Vira notícia. Acho que é isso que movimenta uma cidade, uma democracia, esse tipo de coisa. Mas, enfim, tudo bem. O motivo alegado para retirar foi que é uma peça promocional e não havia licença.
Então, inclusive, a B3 tem... estava sujeita à multa. Também pela pressão que houve também, houve uma repercussão. Bom, também eu acho assim, essa brecha. Se eles tivessem investido num touro de bronze, até eu acho que... Mas pelo que deve ter custado isso, que maior parte aí foi a mão de obra do artífice, né, que fez e tal, mas valeu, deu a promoção que eles queriam, repercutiu. Com certeza, exatamente. Foi meio negativo, né, mas... Bom, mas agora uma piada que só pode ser piada, né? Quer dizer, não é, mas é como se fosse. Que circulou aí foi essa aqui do nosso querido e pré-claro, né? Pastor Silas Malafaia. Que, olha só que maravilha. Ele pôs aí nas redes sociais, isso aqui deve ser do Twitter. Pastor Malafaia, você sonha em conhecer os lugares que a Bíblia cita e os locais por onde Jesus passou? Então, em 2022, participe comigo da caravana para Israel e Dubai, de 10 a 20 de maio. Confira o pagamento facilitado, né? Informações pelo telefone, blá, 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 blá. Ok. Agora, o problema é que Dubai... Jesus viveu aqui, ó. Jesus viveu aqui, onde hoje é Israel, parte do Egito, né? A família dele, antes de nascer, a José e Maria teriam fugido para o Egito, né? Sim. Então ele viveu aqui no Egito, viveu toda essa parte aqui da atualmente Jordânia e Israel, né? E Dubai é cá, no fim do mundo, no Golfo Pérsico. O Rio São Paulo via Tóquio, né, quase. Pois então, você veja que o nosso querido pastor, o que ele quer é que o pessoal pague a viagem dele para Dubai. Gente, certo? Que baixaria. Que quem quer ir para Dubai é o Malafaia, né? Eu acho que ele não pôde ser incluído na caravana do presidente. Sim. Então ele ficou com inveja e resolveu fazer isso. Mas eu fico impressionado, deve ter gente que vai pagar a passagem do Malafaia para Israel. Que não, e você imagina é muito louco, você imagina o público que pode, isso deve ser uma brincadeira cara. Sim. Com Dubai ou sem Dubai é uma brincadeira caríssima. Sim. Então eu concordo que assim, aquele povo que a gente vê nos canais, quando a gente está trocando de canal, a gente passa ali naquelas igrejas, aquele pessoal sofrido, essa gente provavelmente não vai para Israel e Dubai. Quem vai são os milionários que, né, são crentes, enfim, dão dinheiro para a igreja e a turma deles. Ou seja, problema deles, eles que façam o que quiserem com o dinheiro deles. Mas é isso, mas fica essa coisa de... Aí por trás os pobres, fica a gente falando que coisa, né? E vamos para Dubai todo mundo. Desculpa, né? Por onde Jesus andou. Jesus sempre gostou de Dubai, né? Vai que Jesus foi fazer umas compras lá em Dubai. Dubai, Catar, Kuwait, essas coisas. Os Emirados, sempre estava ali, sempre fazia um milagrinho aqui. Tomava um chopinho aqui. Ali tá tranquilo. Olha, é a falta de vergonha na cara. Eu vou pular para o item 7, porque a gente comenta isso, depois a gente entra no esquema, né, que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, recomendou nesta sexta-feira, 26, a adoção de medidas restritivas de caráter temporário em relação aos voos e viajantes procedentes da África do Sul, Botsuana, Eswatini, Lesotho, Namíbia e Zimbábue, em decorrência da nova variante do coronavírus identificada como B.1.1.529. A Anvisa informa que enviou à Casa Civil da Presidência da República nota técnica sobre as restrições, que só passam a valer se forem acatadas em ato interministerial do governo. Em nota, a agência retoma a avaliação feita pela Organização Mundial de Saúde, OMS, que analisa a nova variante com maior taxa de transmissibilidade e provavelmente relacionada ao aumento contínuo de infecções pela Covid-19 nesses países, cuja cobertura vacinal ainda está baixa. Nesse sentido, a Anvisa recomenda a suspensão imediata dos voos procedentes da África do Sul, Botsuana, Eswatini,
Lesoto, Namíbia e Zimbábue, e suspensão em caráter temporário da autorização de desembarque no Brasil de viajantes estrangeiros com passagem por esses países nos últimos 14 dias. A agência faz ainda a recomendação de quarentena logo após o desembarque no Brasil para viajantes brasileiros e seus acompanhantes legais com origem ou histórico de passagem pelas 6 nações nos últimos 14 dias que antecederam a entrada no país. Então, agora é essa briga que vai ter lá se o governo... Olha, pelo sim, pelo não, um governo responsável proibiria. Para que a gente vai permitir entrar mais uma variante aqui, apesar de, por exemplo, aqui em São Paulo, que é uma cidade exemplo, né, que é a maior cidade com maior vacinação no mundo, etc. e tal, quer dizer, um belo exemplo, um sossego para os paulistanos, mas para que você vai deixar entrar uma variante diferente daquelas que nós já estamos, infelizmente, acostumados, né? Se você pode evitar, né? E ainda são, provavelmente, nações que não têm um trânsito de pessoas assim tão intenso como o Brasil, como, por exemplo, se fosse a Europa ou os Estados Unidos, que tem muito mais gente vindo e indo, né? Exato, mas, exato. Não sei, eu, se fosse o governo, eu preferiria evitar, né? É que conhecendo esse governo, a gente sabe que tudo que puder ser, né, que gere polêmica, vai gerar. Então, por que tomar uma decisão sensata como essa e, né, temporária? Vamos ver o que acontece, vamos segurar essa onda, não tem problema nenhum. Não, então provavelmente não vai fazer, não sei, não acredito que vai acatar. Mas é isso, agora, eu não sei por que essa variante está dando essa repercussão toda, porque realmente tem diversas variantes, cada hora em um lugar, etc e tal, e, enfim, todas acabam protegidas, de certa maneira, maior ou menor transmissibilidade, mas as vacinas acabam contemplando mesmo as variações. Então, eu não sei exatamente por que essa da África do Sul está dando esse burburinho todo. Parece que a OMS está dizendo que essa variante tem uma taxa maior de transmissibilidade, ou seja, ela se transmite mais fácil. Sim. E eu sei que estão fazendo testes, nesse momento, estão fazendo testes para ver se as vacinas já desenvolvidas também atuam contra ela. Ainda não temos uma resposta, né? Agora, interessante no bojo ou na esteira dessa notícia é o seguinte: todo mundo conhece Jair Bolsonaro. O que Jair Bolsonaro fez com relação ao distanciamento social, em relação ao uso de máscara, né? A adoção de medicamentos ineficazes, comprovadamente ineficazes, etc. Tudo bem. Inclusive, se nós tivemos algum afastamento social, que nunca houve lockdown no Brasil, né? É bom que se diga, mas se nós tivemos algum afastamento social e uso de máscaras obrigatórios, foi por causa dos governadores e prefeitos, porque por ele não teria. Aí, agora, Sua Excelência resolveu encasquetar com o carnaval. Ele não quer o carnaval. Só porque os governadores querem, né? Estão querendo liberar. Aliás, governadores e prefeitos, né? Eu tenho certeza que o prefeito do Rio quer, né? Provavelmente o prefeito de São Paulo também não deve estar contra, porque atualmente São Paulo também tem um carnaval que movimenta muito dinheiro, né? E agora é o Bolsonaro que não quer carnaval. Quer dizer, é realmente para enxuriçar, porque você vê que não tem lógica dentro da filosofia dele, inclusive agora, de não querer estabelecer uma proibição de entrada, né, de estrangeiros. Sim. Agora ele quer o carnaval, ou seja, ele quer que os estrangeiros venham, mas não pode ter carnaval. Quer dizer, é uma palhaçada, uma atrás da outra, né? E a gente vive nesse governo. A gente vive nesse circo, né? Ai, meu Deus do céu. Que coisa, rapaz, que coisa. E agora também tem esse negócio da terceira dose, né? Que agora querem que o pessoal vá à terceira dose. Então, não sei. É complicado, né? Eu acho bom, eu acho ótimo essa terceira dose. Bom. Vamos para cima, vamos para a vacina. Vamos ver. Eu acho assim, os idosos tinham que ter uma coisa mais fácil, porque realmente eu acho assim, a fila que eu enfrentei, a primeira dose não, a primeira dose eu entrei,
Fui lá, preencheu a ficha, isso aqui, saí. Mas a segunda dose eu fiquei mais de 1 hora na fila. Né? Imagina, então, idosos, porque eu sou idoso, né? Mas agora, idosos bem jovem. Mais idosos, né? Bem mais idosos. Então, tipo, mamãe, 88 anos, ficar em fila, não sei. Vamos ver. Preciso ver. Aliás, vamos tem lá. Que ver, porque ela tomou a vacina fora do Brasil, como é que fica isso, entendeu? Não, eu acho que é válido. Eu acho que é válido. Ela tem o comprovante, né? Foram 2 doses da Pfizer. Não sei se chegando lá, porque não vão achar no sistema, não sei. Eu acho que não, no sistema não vai ter. No sistema não vai ter. Vai ter que aceitar. Tomou e tá tomando. Vai ter que aceitar o carimbo lá do Peru, né? Como vacinado. Mas acho que isso não tem problema, porque de alguma forma tem. Tanto é que no Peru, por exemplo, você não precisa nem de passaporte. Na Argentina, você não precisa. Né? Você entra com a carteira de identidade brasileira. Então, quer dizer, há uma certa comunicação. Né? Então, vamos lá. Professora da Bahia recebe intimação policial após queixa de aluna sobre conteúdo esquerdista. Uma professora de filosofia do Colégio Estadual Tales de Azevedo, em Salvador, Bahia, recebeu uma intimação para comparecer à Delegacia de Repressão a Crimes contra a Criança e o Adolescente após uma aluna apresentar queixas sobre o conteúdo apresentado em sala de aula, com temas relacionados a questões de gênero, racismo, assédio, machismo e diversidade. Depois de receber a intimação, ela ficou emocionalmente abalada e precisou ser levada a um hospital para atendimento médico. Segundo a APLB, Associação de Professores Licenciados do Brasil, seção da Bahia, a direção da escola divulgou nota de repúdio e afirmou que a intimação fere a liberdade de cátedra e autonomia pedagógica. Agora, aí tem uma série de coisas erradas, né? Então, a primeira é que o que tem a ver a Delegacia de Repressão a Crimes contra a Criança e Adolescente convocar um professor por questões de matéria dentro da sala de aula. Sim. Não, antes, vamos dar um passo atrás, que são sinais dos tempos que vivemos, tempos perturbados. Que é isso? Aluno em delegacia denunciar professor por causa do que foi ensinado, né? Um passo antes até disso. Quer dizer, é tudo errado, tudo errado. E é isso, mas tudo isso eu acho que eu vejo claramente como um sinal de tudo isso que a gente está vivendo. Bom, eu acho que a gente merece só dar porque agora tudo é comunista. Não sei se você viu, o Ricardo Salles foi na Jovem Pan dizer que o José Moro, o Sérgio Moro é comunista. Até o defensor lá, roxo do Bolsonaro, falou, não, pera um pouquinho, você está exagerando. Então é isso, tudo virou comunista, sem nem saber o que é, que a gente fala toda semana aqui, é isso. Então, e esse papo de louco, bicho, onde já se viu o professor ser... E, de novo, não há dúvida de que tem, como qualquer ser humano, professor, jornalista, e tal, a gente tem um viés, a gente tem uma escolha, tudo. Uns conseguem mais do que outros se desvencilhar, outros vão acabar realmente... Agora, cabe, evidentemente, não faz questão, são questões sociais, questões do mundo. Cabe aos alunos também terem discernimento, levantarem debate. Se não concorda, vamos debater, vamos gerar o debate. É isso, a escola é um ambiente de debate. Agora, o que é a loucura maior para mim, mais que a delegacia dar atenção, é aluno ir para a delegacia denunciar professor. Isso é de uma insanidade. Aluno e a mãe. Aluna e a mãe. Provável, é isso. Pois é, mas aí que tá, né? Mas eu acho que esse delegado precisava de ser questionado também, porque ele não pode convocar. Porque ele também tem a tendência dele. Se ele deu sequência a isso, é porque ele tem o viés dele, entendeu? Mas eu quero ver em que artigo ele vai enquadrar a professora para poder, se é que ele vai, não vai, mas se que ele fosse dar qualquer prosseguimento ao inquérito, em que ele vai basear? Ela falou o quê? Que Marx está certo? E ela é uma professora de filosofia. Ela é uma professora de filosofia. Você vai... Eu tenho vontade de pegar essas pessoas e bater um papo. Fala, querido, o que aí? É o que você falou. Qual que é a jogada aqui? O que você busca com isso?
Qual foi a denúncia? Porque a gente também não sabe qual foi a denúncia, qual foi o conteúdo, né? Tudo meio en passant, questão de gente não sabe o que foi. Nada justifica, evidentemente, mas queria entender melhor, né, o que de fato se passou para chegar a isso, mas é um absurdo. Não, e que bom que a que direção da escola se posicionou positivamente, porque tem muita direção de escola também que dança a dança aí, né? Exatamente. Não apoia professor. Exato. Agora, também tem o seguinte, por que ela passou mal? Eu não sei, qual é o abalo? A pessoa fica abalada. Então, são também umas notícias que dão que a gente fica sem saber. Não, mas se ela chegou a ser internada, né? A coisa foi feia. Depois de receber a intimação, ela ficou emocionalmente abalada, precisou ser levada a um hospital para atendimento médico. Quer dizer, então a aluna até atingiu os seus objetivos, que era talvez até matá-la, né? Então é um negócio assim encabuloso. Quer dizer, o máximo que o delegado podia fazer é ir lá, mandar um investigador perguntar o que foi que houve, não intimar uma professora para ir numa delegacia para explicar o que ela ensina numa aula de filosofia. Tem menor cabimento. E parece também que os outros colegas faziam gozação com essa menina, né? Que ela deve ser uma direitista roxa, né? Ela e a mãe, enfim, né? E ela disse que a professora não reprimiu os... mas aí... Né, se for reclamar na delegacia bullying de professor, de aluno, de colega, tá danado, hein? Porque eu nunca vi, né? Como acontece isso em escola. Bullying é uma coisa que... Nossa Senhora, eu sei o que... Eu conheço muito bem isso. Então, é um negócio muito complicado, eu não sei não. E na Bahia, né, que é um estado tão, assim, diverso, né, nas suas manifestações culturais e sociais, é um negócio... Mas tudo isso é culpa do Bolsonaro. Claro. De apostar. Em última análise... Ele e o bolsonarismo como um todo é que criam esse... Porque mais que o Bolsonaro, é o bolsonarismo, né? O movimento, como não é necessariamente a figura dele, mas tudo reencarnado nele, mas é isso, é o que representa essa loucura toda 2020. E por falar em bolsonarismo, deputado bolsonarista escancara a corrupção normativa do governo. É um jeito complicado de falar, né? Uma corrupção normativa. Não, que maravilha. Bom, César Deleron, que é o repórter, né? O bolsonarismo ascendeu na esteira da Operação Lava Jato o conluio jurídico midiático que avançou a falácia do combate à corrupção no Brasil, sobretudo entre os anos 2016 e 2018, quando Jair Bolsonaro foi eleito à chefia do Executivo e Sérgio Moro assumiu como o seu ministro da Justiça. Para os mais incautos, Moro e Bolsonaro traziam um ar de esperança considerado o fim da corrupção no país, como se esta não fosse uma dimensão endêmica, histórica e cultural do nosso desenvolvimento enquanto nação e pudesse ser aniquilada por apenas 2 pessoas em um período curtíssimo. 3 anos depois, o deputado federal delegado Valdir, do PSL de Goiás, que prometera implodir o governo e chamou o presidente de vagabundo, traz ao escrutínio público a corrupção normativa que rege não somente o funcionamento do governo Bolsonaro, mas toda a estrutura parlamentar do Congresso Nacional, sob o atual presidente. Em entrevista para a coluna, Guilherme Howes, antropólogo e professor universitário, afirma que o discurso anticorrupção é, historicamente, uma pauta política constante, por diferentes vieses. Ele está mais ou menos presente na prática de todos os matizes ideológicos, no discurso moralista anticorrupção e do restabelecimento higienista da ordem da Alemanha de Hitler, na repressão mar de lama utilizada pelos opositores do presidente Getúlio Vargas, com Jânio Quadros, distribuindo vassourinhas para os seus eleitores durante a campanha presidencial de 1960. Com a eleição de Collor, o caçador de Marajás, etc. Para o antropólogo, é preciso ressaltar que a ideia de corrupção só é inteligível dentro de um contexto republicano, porque a noção do público é nevrálgica neste contexto
e a percepção das coisas, do latim res, como pertencentes a um todo abstrato, isto é, o público é a ideia central. Né? Isto é, o público é a ideia central. Ainda de acordo com ele, em nosso tempo, estou convencido de que passamos qualitativamente a um certo outro estágio de agenda anticorrupção. É um salto qualitativo na medida que passa do discurso à prática, no nível retórico ao nível da ação. Se a síntese acabada dessa hipótese de trabalho é que o bolsonarismo declarou no dia 7 de outubro de 2020, dizendo que acabou com a Lava Jato porque não tem mais corrupção no governo. Somente será corrupção aquilo que os adversários, no caso do governo Bolsonaro, os inimigos, fazem. E, como isso acontece, eu explico. É tão simples quanto óbvio. Contemporaneamente, a corrupção se torna normativa e, assim, deixa de ser combatida. Ela é transformada pela própria regra. O crime se institucionaliza em vez de ser combatido. E o Felipe Lima caiu. A conexão caiu. Vamos ver se ele volta. Eita. Pronto, caiu, deu um pico de luz aqui, voltou. É inacreditável. Não, se tivesse caindo um furacão, mas aqui está ventando bastante. Eu acho que vai chover, tá uma ventania brava. Né? Não, aqui está assim, está chovendo, mas mínima. Não. Enfim, eu acho que você deu para ouvir uma boa parte, né? Eu li essa, estava acabando de ler o texto. Ah, tá. Então, o delegado Valdir, né? Então, ele pegou e agora resolveu detonar o governo. Mas é aquela coisa, de fato, é isso mesmo que aconteceu. Né? O governo Bolsonaro, que está cheio de corrupção, inclusive na compra de vacinas, agora corrupção é só o que é dos outros, né? Dos inimigos políticos. Né? Não tem mais corrupção. É o velho discurso, né? Do que o novo, o outsider. Imagina, é um homem que vive da corrupção endêmica da política há 28 anos, né? Agora 29 anos. Então, é isso, não é nada de novo, os filhos, não é nada de novo, nada. Então, muito lamentável lamentável também a gente vê a ascensão de Lula, reascensão, né? Tá com tudo aí, que também é um homem extremamente corrupto, é um partido corrupto, é uma história corrupta, então é isso. Então, o Brasil reclama, mas também não faz muita coisa para. Mas é aquela coisa, quer dizer, é como esse antropólogo estava falando, a corrupção no Brasil, ela é endêmica e ela é antiga, ela chegou com o navio, com Dom João VI. É isso mesmo. Já tinha sempre, mas a gente marca a chegada da corrupção no Brasil com a chegada da família real, quando eles vieram para cá, que começou todo aquele processo. E começou, inclusive, aquele negócio, não tinha lugar para colocar os nobres, começaram a tirar o pessoal das suas casas, quer dizer, começou todo aquele processo de dar título de nobreza, tinha baronesa dos porcos e não sei mais o quê, e parará, quer dizer, e aí começou o processo de corrupção, né? Porque antigamente, inclusive, né, quando a família real veio para cá, eram governos absolutistas, né? E era muito mais fácil você ter corrupção, porque não tinha nenhuma regra, nenhuma coisa. Era o que o rei, né, decidia, e os seus nobres ali. Né? Então, quer dizer, isso é antigo, isso vai estar em qualquer partido, vai estar em qualquer governo, por isso que ainda me espanta que, apesar de tudo o que vivemos, né, e como eles fazemos com os nossos pais, tem gente que ainda acredita em Salvador da Pátria, que vai chegar uma pessoa, não é Moro, não é fulano, não é cicrano, não é me chama o Ciro, não é isso. Quer dizer, acredita que vai chegar uma pessoa e essa pessoa vai resolver os problemas de corrupção do país, vai melhorar tudo, vai colocar ordem em tudo, vai fazer todo mundo dançar aquela música. Quer dizer, é inocência. Isso tem que começar dentro de casa. Quando teu filho vê você fazer um ato de corrupção ou de desrespeito da lei, você está passando isso adiante. Quando você avança um sinal, quando você dá uma gorjeta para um guarda, quando você não cumpre a lei, quando você não usa a máscara, quando você tenta burlar as regras do seu condomínio, da sua empresa, enfim, é isso que você está
plantando é isso que você vai colher, né? Eu tenho a impressão que tivemos outra queda de energia lá no. Ai, ai. Não vai me dizer que caiu de Agora novo. não caiu energia, mas caiu a internet, voltou e fica instável. Né? Ai, Grilos meu da Deus. telemática, meu Deus. Bom, Mas vamos tentar, vamos paciência. lá. Mas eu fiz um discurso bonito enquanto você estava fora. Eu vi picado, mas eu vi que você estava empenhado ali, achei bonito. Então, tudo bem. Acho que o astral dessa notícia não está bom. Vamos para o outro, né? Que também não é muito melhor, né? Mesmo com PEC, Bolsonaro não Você nomearia. pulou a 3, pulou a 3. Pulei a 3? Ah, tá. Saibam quem são as 8 vítimas de ação da polícia em São Gonçalo, Rio de Janeiro. Marcela Lemos. Bom. A Polícia Civil do Rio identificou 8 homens retirados ontem de um mangue do complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, cidade da região metropolitana do Rio de Janeiro. Eles foram encontrados mortos por parentes com ferimentos feitos com arma de fogo, um dia após durante a ação do BOP, Batalhão de Operações Especiais. Isso foi um horror, né? É porque tem aqui um link enorme, né? Por isso que eu não achei. Mas é isso, quer dizer, na verdade, houve uma morte de um policial, né? E eles acharam que podiam chegar lá e resolver o problema na justiça, na mão deles, né? E foi um horror. Mais 8 mortes. E o que é pior, assim, né? Mataram e largaram lá. Pois é. E isso tudo tendo uma decisão do Supremo Tribunal Federal que proibiu ações da polícia em morros e tal durante a pandemia. E essa ordem ainda está em vigor. Né? E eles continuam fazendo essas operações. Eu não sei, viu? Eu acho assim, deve ser para o povo do Rio de Janeiro, deve ser um negócio muito complicado, porque... Aquilo ali é uma terra abandonada, é triste, porque é uma terra abandonada, aquilo ali é isso. Até, claro que existe os Leblons da vida, né? Lógico. Quem tem grana ali vive muito bem, gosta, de alguma maneira acaba gostando, não se importa tanto, ainda que a gente sempre fale. A diferença de São Paulo e do Rio é que é muito perto, a miséria, o descalabro do High Society, ali é muito próximo, não é que nem aqui, que fica lá longe, a gente não vê nada e, né, acabou o assunto. Então, mas é isso, mas é uma cidade que, assim, não sei que pecado eles fizeram no passado, que assim, é só governante horroroso. Você vê a quantidade de gente que está presa, que já governou o Estado, e prefeitos. Ainda que eu simpatize um pouco, não muito, mas um pouco com o Paes, eu acho que ele é uma pessoa razoavelmente interessante, mas também tem seus defeitos, seus problemas, e também dança o jogo e não resolve nada. É que para quem tinha um Crivella, ter um Paes é uma maravilha. Mas é isso, o Rio de Janeiro, enquanto cidade, enquanto estado, mas principalmente a cidade, a capital, é de uma tragédia terrível. Assim. E o que é pior, não é uma ação assim que deu uma louca num policial, ele foi lá e... Não, eles se organizaram para fazer isso. Sim, né? É coordenado. Quer dizer, comum, né? É um envolvimento de corporação nisso, é um negócio muito sério isso no Rio de Janeiro, até houve reclamações de direitos humanos da ONU, etc. Então, quer dizer, isso precisa ser um dia resolvido. E isso aí que você falou é muito o seguinte, é que eu, infelizmente, apesar de eu gostar muito do Rio, mas o pessoal lá não leva as coisas a sério, principalmente a questão de voto. O pessoal lá vota em Cacareco, em Juruna, né, com todo respeito como cantor, mas Agnaldo Timóteo e tal e coisa, quer dizer, eles não levam as coisas. Aqui a gente até erra, né? Não é que o paulistano não erra, mas não é nesse sentido do esculacho, como é no Rio de Janeiro. Né? E acaba que dá nisso aí. Elege umas pessoas que até Deus duvida. Né? E você também tem razão. Com dinheiro, a pessoa vive bem até no inferno. O demônio fornece frigobar, essas coisas todas e tal. Se você tem grana, bicho, você se vira bem até lá. Né? Então, é uma questão mesmo. Agora,
esse tipo de milícias, né, organizadas no Rio de Janeiro é uma coisa que realmente é grave, é muito mais grave que qualquer outro lugar no Brasil. Exatamente. E tivemos sorte que, apesar do governo Bolsonaro ser um governo miliciano, né, envolvido com isso, mas até que não houve esse espalhamento para os outros lugares. Né? Parece que vamos conseguir nos safar sem o aparecimento dessas milícias em outros estados, outras cidades, né? Até o fim desse desgoverno. Bom, mesmo com o PEC, Bolsonaro não nomearia mais ministros para o STF. Carolina Brígido, do UOL também, da Folha também. Para a maioria dos ministros do STF, Supremo Tribunal Federal, o presidente Jair Bolsonaro não poderá nomear mais ministros para a corte até o fim de 2022. A bancada dele no tribunal ficaria mesmo restrita aos 2 integrantes, Cássio Nunes e, se for aprovado, em sabatina, André Mendonça. Ontem, a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, aprovou uma proposta que revoga a chamada PEC da Bengala, antecipando de 75 para 70 anos a idade de aposentadoria compulsória de integrantes dos tribunais superiores e do TCU, Tribunal de Contas da União. O que a Cássia Kicis lá não entende, ou que ela não devia estar nem na Comissão de Constituição e Justiça, exato, é que se eles chegarem a aprovar, parece que nem vai aprovar, mas parece que o Lira nem vai pôr isso em votação. Mas, mesmo que eles aprovassem essa PEC, a lei não retroagiria. Então, quer dizer, isso só poderia valer a partir dos novos que entrassem. Né? Aí, então, o que acontece? Corre o risco de Cássia Kicis dar ao futuro presidente, digamos que por acaso seja o Lula, a possibilidade de pôr 4 a 5 ministros lá. Então, você vê como falta o mínimo de estratégia, primeiro de conhecimento. De preparo de qualquer coisa. Né? E depois de estratégia política. Quer dizer, se eles aprovam um troço desse, o Bolsonaro não põe mais ninguém, e quem vai pôr vai ser o próximo presidente. Seja ele Moro, seja ele Ciro, seja o Lula, seja quem for. Quer dizer, e aí? E se for o Lula? Ele sapeca lá 4 ou 5 comunistas. E quem que teria provocado isso? Eles, os bolsonaristas agora. Uma gente que... Mas é isso, essa tentativa de interferir, né, de um jeitinho esperto no STF, que é realmente quem é o último bastião de bom senso, parece, que nos poderes, né? E também com muitas ressalvas. Mas é isso, é a prova de que, assim, Deus ajude para que esse André Mendonça não seja aprovado, porque o próprio Cássio já é um estrago por si só. A gente vê claramente a subserviência dele, o preparo, enfim. Então, vamos ver se por qualquer motivo seria ótimo. O Cássio, eu tenho certeza que quando acabar o governo Bolsonaro, e, portanto, ele se sentir quitado com o Bolsonaro que o indicou, ele vai ter um comportamento mais dentro da legislação mesmo. Vamos esperar. Sim, né? Sim. Mas o André Mendonça, não. Acho que o André Mendonça, ele também está envolvido com Malafaia, com da Igreja Universal, né, e tal, e coisa, papapá. Ele sempre vai estar envolvido com esse povo. Então, sempre vai ter essa interferência deles nas votações, né, do Supremo. Eu espero também que agora, parece que até o final do mês, né, ou sei lá, quando é que marcou para dezembro, não sei, ele não marcou ainda, né? Ele falou que vai marcar, o Alcolumbre, né, falou que vai marcar, o que é o presidente do Senado, o presidente da comissão, né, que analisa a sabatina, né, no Senado, como é que é Alcolumbre? É o primeiro nome dele? Davi Alcolumbre, que, aliás, é judeu, né? Então, ainda tem mais essa. Ainda estou falando que é perseguição de judeu contra
Ai, meu Deus. Então, ele vai marcar, mas não marcou ainda, não tem a data certa. Né? Aí vamos ver, vamos torcer para que, não é comum acontecer, parece difícil acontecer, não é comum acontecer, mas vamos torcer para que aconteça, porque esse cara vai ser sempre um problema ali um problema para o avanço do Brasil, né? Rumo a um futuro melhor, mais humano. Né? Vai ser sempre aquela coisa de querer rezar a missa durante uma sessão do Supremo. Aí não dá. Bom, que é isso aqui? A Interpol segura a inclusão de bolsonaristas na lista de procurados de forma inédita. Camila Matoso, Fábio Serapião e Guilherme Seto. A Interpol, em Lyon, França, não atendeu até agora os pedidos de autoridades brasileiras para incluir bolsonaristas investigados pelo STF, Supremo Tribunal Federal, na sua lista de procurados. A entidade, que reúne representantes de policiais de cerca de 200 países, deixou de fora o caminhoneiro Marcos Gomes, o Zé Trovão, que já até está no Brasil, né? E ainda segura o pedido do STF para colocar o influenciador Alan dos Santos na chamada difusão vermelha. Em geral, a inclusão ocorre de maneira célere, o que não ocorre dessa vez, de forma inédita. Os dois são alvos de investigação, cujo relator é o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo. Eu estou achando muito estranho isso, mas o Brasil agora é uma ditadura que agora tem que avaliar se está havendo perseguição política ou não? Então, não faz muito sentido, né? Não faz, né? Que deve ser alguém que é favorável ao governo Bolsonaro dentro da Interpol. Mas eu não sei se uma. Não, mas a Interpol me parece muito maior do que tudo isso. Então, eu também, honestamente, eu não sei também o quanto é mais simbólico ou não estar na lista de Interpol ou não. Enfim, a dança é feita aqui. Mas eu não sei, eu acho que teria que entender melhor isso, porque eu acho que é difícil de conseguir o bolsonarismo sitiar uma instituição como a Interpol, né? Então, não sei. Eu não sei. Eu acho curioso. Eu acho estranho, porque se fosse ainda uma ordem de um juiz ali, mas é uma ordem da Suprema Corte do Brasil. Sim. Então, qual é a dúvida? Agora, exato, não faz sentido. A Interpol vai querer se julgar uma decisão da Suprema Corte, seja lá de que país for, quer dizer, então... mas o que eu falo, não muda muita coisa também, em última análise, não. Não muda, porque, por exemplo... Qual é a influência da Interpol? O Zé Trovão voltou, né? Aí ele parece que... Nem sei se ele está preso, não acompanhei. Mas ele retornou, se apresentou, enfim. Agora, o tal do Alan dos Santos, além de continuar cometendo os alegados crimes, né, está foragido no Brasil. Quer dizer, então, está na lista da Interpol, ele pode ser preso. A qualquer movimentação que eles detectarem ali, ele está na lista da Interpol. Né? Então, é importante, senão... E agora também é o seguinte, eu não sei qual que vai ser a reação, não sei se isso está perfeitamente confirmado, que está havendo essa postergação, né? E se for confirmado, qual vai ser a reação do governo, do Supremo, sim, né? Porque o provável é que esteja havendo uma ação paralela do governo Bolsonaro em paralelo com a ordem que saiu ali daquela secretaria que cuida desses aspectos, né? E que é supostamente técnica, né? Sem dúvida nenhuma, né? Agora, é um negócio complicado, porque se a Interpol entra numa jogada dessa, de agora ficar fazendo política dentro... é complicado, é evidente. Né? Então, é preciso tomar cuidado com isso, né? Porque senão também, daqui a pouco, o Bolsonaro consegue estragar até a Interpol. Porque tudo que ele põe à mão vira... É o famoso toque de merdas, né? Exato, isso. OAB de São Paulo elege Patrícia Vanzolini, primeira mulher a presidir a entidade em 91 anos. Raíssa Mota e Pedro Venceslau. Patrícia Vanzolini será a primeira mulher a presidir a OAB São Paulo. Tem até uma foto aqui dela, depois eu vou colocar. Vamos colocar a foto aqui dela. Né?
Aí está a Patrícia Vanzolini. Então, a Ordem dos Advogados do Brasil, em São Paulo, a ABSP, elegeu nesta quinta-feira, 25, a criminalista Patrícia Vanzolini para presidir a entidade no próximo triênio. Ela é a primeira mulher a ocupar o cargo desde a fundação da seccional em 1930. Candidatos à presidência da OAB criticam o Lava Jato e defendem a entidade apartidária. Mais do que representar a primeira mulher no comando da maior seccional do país, reconheço, isso é aspas para ela, né? Reconheço o peso da responsabilidade que é reconstruir a OAB com o seu compromisso de atuar em defesa intransigente das prerrogativas de todos os advogados e da valorização da profissão, do primeiro ao último dia do meu mandato, disse em nota após o resultado. A corrida pela direção da OAB-SP, a maior seccional da ordem no país, chega ao fim em meio a uma atmosfera beligerante que durou até as últimas horas de votação e apuração, com acusações de boca de urna irregular e fraude. Os ataques da oposição direcionados ao atual presidente, Caio Augusto Silva dos Santos, que almejava a reeleição, também deram o tom da disputa. Ele liderava a contagem nas primeiras horas da apuração, até que começou a perder vantagem com um pouco mais da metade das urnas contabilizadas, terminando em segundo lugar. Então, é isso. Cobra também, né? Mas é bom. É bom, né, que seja uma mulher, mas é, acima de tudo, um cargo político, né? Sem dúvida nenhuma. Né? Inclusive, ela poderia começar vendo essa tentativa de requentarem o caso da facada, porque o Bolsonaro, no desespero que ele está, ele está lançando mão de qualquer coisa. Então, essa história de requentar a facada, inclusive com investigação das ligações do advogado, é uma coisa que não precisa nem ser a OAB de São Paulo. É bem estranho, né? E, como é que você vai investigar o advogado? Então, quer dizer que vai virar moda agora? Você tem um réu e aí você investiga o advogado também. Pois é, não, eu achei estranho até que a OAB não tenha se pronunciado tão veementemente quanto a isso, não sei. Pois é, eu acho que eles estão meio alucinados com essa história de votação, porque está havendo votação em todas as seccionais e na OAB, né, do Brasil, na geral, né? Então, estão marcando. Não, o próprio advogado devia se manifestar, pedir, né, uma ordem judicial que proibisse isso, porque não é questão de você não pode investigar um advogado. Exato, não faz sentido nenhum. Não é? Então, só porque é o Bolsonaro? Então, eu espero que essa moça venha, essa senhora, né, venha a realmente arejar um pouco a OAB, né, embora seja a seccional de São Paulo, mas, sem dúvida nenhuma, São Paulo vai influenciar muito no Brasil, né, e que realmente acaba com essas coisas. Eu não aguentaria um novo requentamento de facada de Bolsonaro. Não, é uma coisa que já tá resolvida, já mostrou todas as investigações, levaram que é um maluco, foi lá e fez, acabou. É uma gente... Agora querem reavivar isso, né? Quer dizer, para quê? Não faz sentido. Né? E saiu uma pesquisa, só não está na ponta, mas saiu uma pesquisa ontem, né? Com a cor, está mais ou menos tudo do mesmo tamanho, né? As proporções continuam. Bolsonaro, Lula. Teve pouca mudança, é o Moro, só que está, por enquanto, surpreendendo. Então, está com 8%. Aí. 8%, não mudou, não. Eu vi com 9%, não, mas para quem. Muita gente achava que ele não ia dar em nada, não sei o que. Ele tá, por enquanto, ele é a terceira via. Você está sendo precipitado. Não, eu estou falando com o cenário de hoje, então, claro, nem começou nada. Não acho assim que surgiu alguém que, olha, não. Ele nem oficialmente é candidato, né? Não, perfeito, mas dentro do que dá para ver, o cara mal lançou, já está ali o nome dele, é um sinal de alguma coisa, entendeu? Agora, você viu a sugestão que ele fez numa entrevista que ele deu aí numa revista, não sei se foi a Cruzoé, a Isto É, sei lá. Do quê? De que só tem emprego, que resolve tudo? Não. A criação de um tribunal de exceção para combater a corrupção nos moldes da Ucrânia.
Não vi isso, não vi mesmo. Pois é, isso a imprensa não divulga essas coisas, isso é que eu acho É. interessante. Se fosse o Lula que falasse uma bobagem dessa, nossa, mas o Moro pode falar e a imprensa não vai atrás, com notáveis exceções. Uhum. Mas, inclusive, esse programa aqui. O negócio é o seguinte: na Ucrânia foi criado um tribunal à parte do sistema jurídico do país, Uhum. inclusive controlado por entidades estrangeiras. Então, a proposta é criar aqui um tribunal acima do Supremo Tribunal Federal e controlado por entidades estrangeiras para combater a corrupção, a Não famosa faz sentido. corrupção. O que nós acabamos de ver que não é esse ou aquela pessoa que vai conseguir combater isso em 2, 3, 4 Sim. anos. Né? Então, isso aí a imprensa não divulga, entende? Se o Moro deu uma topada no pé e sai, entende? Se ele tomou café e não tinha açúcar, sai, né? E as bobagens que ele fala não saem, né? Então, quer dizer, é aquela coisa, eu vejo aí uma parte da imprensa entrando de novo naquela... Eu também acho que é precipitado dizer isso. Calma, há que se ver tudo com calma. Não, com certeza, mas eu acho assim, você vê que o cara tem uma cobertura diferenciada de parte Sim. da imprensa, né? Aquela que já tentou várias vezes empurrar esse ou aquele, né? E, lamentavelmente, não agem com muita independência, não. Esse detalhe eu acho fundamental. Como que isso não foi amplamente divulgado? Isso é uma proposta Eu vou pesquisar a alucinada. respeito. Hã? Pois é, eu vou pesquisar a respeito. Não, pode pesquisar. Ele não foi na entrevista com o Bial, foi numa revista que ele deu aí. É gravíssimo isso. Isso é uma proposta alucinada. Como assim que nós vamos abrir mão da soberania nacional para vir um órgão controlado de fora combater corrupção aqui dentro? Que nós já vimos, inclusive, que muito desse combate à corrupção que ocorreu destruiu as nossas maiores construtoras, que é coisa de interesse americano. Né? Que o Moro vive lá xeretando, né? O que não sei. Né? Só sei que quando teve o vazamento do celular lá, o hacker foi descoberto em questão de horas. Né? Bastou ele dar uma viagenzinha até lá na CIA e no dia seguinte já se sabia quem era Então tem coisa aí. É uma coisa também que ele precisa pensar, porque não pensa que também vai ser uma campanha de toga, que ele está lá falando como juiz, não. O pessoal vai cair matando. Né? Sim, como... Pois é. Não pensa que vai ser assim, uma sopinha, não, porque não vai, não. É diferente você ser juiz, bater o martelinho e acabou, né? Muito bom. Quer falar mais alguma coisa? Não, só isso. Tudo certo. Uhum. Então tá bom. A gente agradece vocês que nos acompanharam até aqui e vamos ao ar todas as sextas-feiras, às 19 horas. Vejam as playlists do canal lá, que tem outras coisas, cada vez mais próximos de 1000. Né? Chegaremos lá. Eu acho que até o final do ano vamos truncar. Né? Então tá bom. Então até sexta-feira que vem. Tchau, tchau. Até mais, pessoal. Até mais, Sérgio. Até mais, ver.